Queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, hoje, 9 de abril de 2020, quinta-feira de culto ao Senhor, a primeira Igreja Batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus Eterno, convida você e toda a sua casa a dobrar-se diante do Senhor Jesus Cristo em oração, com atos de louvor e de rendição àquilo que a sua palavra nos diz. Eu quero orar com você. Vamos orar junto? Chame quem está perto e vamos todos orar ao Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegramo-nos e regozijamo-nos nele. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Por isso, nós louvamos o Senhor, bendizemos o teu nome. Senhor, nós te pedimos, receba o culto que preparamos para a maior glória do teu nome. Permita, Senhor, que em cada ato deste momento seja o nome de Jesus colocado em evidência, acima de qualquer outro nome, acima de qualquer instituição. Permita, Senhor, que seja esse um momento de aprendizado pela oração e pelo estudo da palavra. Permita, Senhor, que seja um momento também de congraçamento, de comunhão, de unidade. Nós te pedimos, ó Pai, seja com cada família que participa do culto nessa hora. Conceda aos teus filhos a tua paz, paz que o mundo não dá, paz que nos é dada pelo príncipe da paz, o Senhor Jesus. Aos enfermos, ó Pai, concede graça, concede a restauração das forças. Aqueles que estão enfrentando dificuldades para trabalhar, conceda-lhes esperança, ó Deus. Aqueles que precisam tomar decisões, dê-lhes sabedoria. Sustenta a nossa igreja, Senhor, igreja que te pertence. Nós te pedimos, ó Pai, que abençoe a família do pastor Petrônio, permitindo que essa família tenha paz. Abençoe a família do nosso ministro de música, Rogério, permitindo que essa família tenha as suas necessidades supridas pelo Senhor. Abençoe a família do nosso ministro de juventude, o Igor, para que essa casa também, Senhor, prove dos teus cuidados dia após dia. Seja com a minha família, Senhor, seja com a minha casa. Abençoe, ó Deus, o teu povo, porque sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Senhor, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados, porque queremos em paz adorar o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ouviremos a leitura da palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Se você está com a Bíblia aí por perto, ou você tem algum aplicativo com a Bíblia, localize o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. O nosso seminarista Igor nos conduzirá. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáveis
sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O texto da palavra do Senhor lido agora nos lembra que nós, a igreja de Deus, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, sobre a verdade de Deus, sobre a sua palavra que nos é revelada. Diz também que todo edifício em Cristo cresce para santuário dedicado a Ele mesmo. E nós, os crentes, estamos sendo edificados dia após dia. Vejam, irmãos, que esse é o ensino da palavra de Deus. O nosso Deus tem propósitos em tudo aquilo que faz, santos propósitos. Ele nos criou para a sua glória e formou a sua igreja para o cumprimento de uma missão. Por isso, ele nos tem edificado pela palavra no Espírito. É o desejo do Senhor que cada um de nós cresça dia após dia, que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça. Uma das formas que o Senhor nos apresenta para que essa edificação aconteça é em meio aos relacionamentos. É um relacionamento que gera edificação na vida do outro, que cumpre esse propósito do Senhor no seio da igreja. Nós estamos estudando já há algumas semanas uma maravilhosa série de estudos bíblicos intitulada Uns aos Outros, Mandamentos Bíblicos Recíprocos, ou Mandamentos da Mutualidade. E hoje falaremos sobre essa ordem do Senhor para que nos edifiquemos mutuamente ou reciprocamente. Veja se não é isso que está escrito em 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Na segunda parte, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, a palavra do Senhor nos mostra que não faltava entre os crentes da cidade de Tessalônica esse desejo de um investir na vida do outro, construindo na vida do outro solidez espiritual, maturidade cristã, em especial por meio do discipulado. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo é incitado por Deus a exortar o povo do Senhor naquela cidade a continuar buscando edificação mútua. Uma ordem do Senhor, um imperativo do Senhor. Edificai-vos uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Pois bem, irmãos, eu quero chamá-los a pensar nessa verdade da palavra do Senhor, nesse mandamento mútuo. Devemos nos preocupar com a edificação uns dos outros. A palavra que nós encontramos aqui e que eu trabalharei por meio de outros textos do Novo Testamento é derivada do verbo oikodomeo, que significa edificar ou construir. Mas o sentido de construção aqui é fortalecer ou beneficiar. Não é uma construção qualquer, como poderia ser uma tenda. Não é uma construção simples, como poderia ser feita até de barro. Não. A ideia do texto bíblico aqui é construir o outro de tal modo que essa seja uma construção forte, que seja o outro beneficiado com um investimento que o leve a fortalecer-se. É edificação como sinônimo de crescimento em Cristo, de maturidade espiritual. A palavra de Deus diz que nós somos edifício de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, diz: de Deus somos cooperadores. Edifício de Deus sois vós. O Senhor nos tem edificado como um povo seu, como a igreja. Nós somos edifício do Senhor. Inclusive, essa declaração é uma das tantas do Novo Testamento que nos apresenta essa dimensão coletiva da vida cristã. A igreja como corpo. Nós somos lavradores de uma lavoura do Senhor. Nós somos cooperadores de uma obra maior que Deus quer realizar em toda a terra. Nós somos edifício de Deus. No texto que lemos,
por meio do nosso irmão Igor Soares, nós vimos que, de fato, pela palavra de Deus, nós somos essa construção do Senhor. Volto a mencionar para os irmãos aquilo que está no capítulo 2 de Efésios. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O mandamento, meus irmãos, que foi lido agora há pouco, é um chamado para que ajudemos o outro irmão a ter a sua vida estruturada, de tal modo que o Senhor tenha essa construção, a vida do irmão, como uma construção sólida. É interessante você pensar nas grandes construções dos nossos dias. A construção não é feita por uma pessoa. A construção não se faz por si só. A construção é resultado da ação de muitos construtores. O principal deles, o Senhor. E todos nós, os seus servos, cooperamos para a edificação que ele mesmo está liderando. Esse mandamento, a meu ver, é também um chamado ao inconformismo frente à possibilidade de superficialidade espiritual que há em nossos dias. Nós somos, em todo o mundo, segundo algumas estimativas recentes de institutos cristãos, mais de 800 milhões de evangélicos. Somos quase 1 bilhão de evangélicos na Terra. Há quem estime que os evangélicos no Brasil já ocupam a casa de 35% da população. 1/3 da população se identifica como evangélica. Nós estamos no Brasil já há quase 2 séculos ininterruptamente. Portanto, é comum existir casos entre nós de famílias que têm longa tradição evangélica. A família da minha esposa, por exemplo, já contempla 5 gerações de crentes evangélicos. Ela, a minha esposa, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e os filhos da minha esposa, que são os meus filhos. 5 gerações de evangélicos. Significa que nós já temos muitos evangélicos que se identificam com a doutrina, que se sentem confortáveis com a cultura evangélica, mas na prática não vivenciam a sua fé com profundidade. Muitos não são membros de uma igreja local, o que é uma prática estranha à palavra de Deus. Muitos se comportam como ouvintes, mas não praticantes da fé evangélica. Nesse tempo de superficialidade da fé, em que avolumam-se os escândalos, os casos de mau testemunho, de gente que não entendeu o que é a vida cristã, o mandamento da edificação mútua é um chamado para que não nos conformemos com isso. É um chamado para que investamos em todos, para que trabalhemos em prol do crescimento de todos, para que todos sejam edificados como uma sólida construção para a glória de Deus. O mandamento, a meu ver, traz 2 grandes ênfases. A primeira é que devemos sempre promover aquilo que edifica o outro. Por exemplo, os dons que o Senhor te confiou. Os dons são capacitações extraordinárias e espirituais do Senhor para que nós, os crentes, possamos servir no ministério da causa de Deus. Os nossos dons, portanto, que na verdade são do Senhor, porque Ele apenas nos confiou tais dons, devem ser usados para a edificação dos crentes em Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, falando a uma igreja que orgulhava-se de ter muitos dons, e sabendo que muitos desses irmãos se identificavam com dons que tinham um apelo público, que gerava alguma espécie de fama entre os crentes, o apóstolo Paulo escreve da parte de Deus, 1 Coríntios 14, 12, dizendo: também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O seu dom deve ser usado para que a igreja cresça, para que os crentes sejam beneficiados, para que os crentes sejam fortalecidos. Nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz, em relação ao culto,
e o culto na igreja de Corinto estava sofrendo com várias práticas estranhas. Por exemplo, a prática de se utilizar palavras não conhecidas e sequer sem interpretá-las. Aqui então o apóstolo Paulo diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo feito para edificação. É a razão pela qual o apóstolo Paulo diz: se alguém usar uma língua que não é compreendida por outros, que haja interpretação. Se não houver interpretação, que fique calado, porque tudo o que acontece deve ser para a edificação dos servos de Deus, a fim de que sirvam melhor ao Senhor. Efésios capítulo 4, no versículo 12, nos diz que tudo que o Senhor nos concedeu, os dons que ele nos entregou, ele concedeu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo ligado ao cabeça, dele recebendo a capacidade para construir o reino de Deus. Tudo o que fazemos, com os dons que o Senhor nos confiou, no ministério no qual o Senhor nos colocou, deve ser para edificar o outro, deve ser para solidificar a fé do outro, para construir um crente que seja aprovado por Deus. Para promover aquilo que edifica, você deve lembrar-se de comprometer-se com o seu irmão. Isso se vê em especial no discipulado cristão. O discipulado cristão é um processo contínuo em que um discípulo mais maduro conduz um outro discípulo menos maduro à maturidade em Cristo. É um crente chamando outro crente para que se pareça com Cristo, para que se aproxime mais de Cristo e o imite com todo o seu ser. Portanto, devemos conduzir os outros irmãos nesse processo. Romanos capítulo 15, versículo 2 diz que cada um de nós deve agradar ao próximo no que é bom para a edificação. Eu não devo agradar o meu irmão fazendo aquilo que não é para a edificação dele. Se ele espera de mim algo que o manterá no pecado, que o manterá afastado do Senhor, longe da vida da igreja, eu não devo fazer isso. O mandamento é: edificai-vos reciprocamente. Eu devo fazer aquilo que é útil, que é bom, para edificar o meu irmão. E assim eu glorificarei o nome do Senhor. Quando eu estou edificando vidas, eu estou levando vidas a se aproximarem do Senhor, a compreenderem melhor o caráter santo do Senhor, a terem prazer em servir ao Senhor. Portanto, quando eu trabalho em prol da edificação do meu irmão e quando meu irmão edifica a minha vida, nós todos estamos glorificando a Deus. Porque quando nos edificamos mutuamente, estamos nos ajudando para que cresçamos e para que nos pareçamos mais com o Senhor e nos aproximemos mais do nosso Deus. Bem, o mandamento bíblico é que devemos nos edificar reciprocamente. Isso significa que devemos fugir de tudo aquilo que não edifica. Devemos abandonar tudo aquilo que não edifica o irmão. Por exemplo, palavras malditas. Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz que não deve sair da boca de um crente em Jesus nenhuma palavra torpe, e sim unicamente
a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Toda palavra que seja torpe, isto é, suja, não aprovada pelo Senhor, pecaminosa, impura, deve ser abandonada, para que eu não corra o risco de deixar de edificar o meu irmão. O que deve sair da minha boca, aquilo que é para edificá-lo, aquilo que valoriza o irmão, aquilo que consola o irmão, aquilo que exorta o irmão a servir melhor ao Senhor. Não é correto que eu desencoraje com as minhas palavras quem está servindo ao Senhor. Não é correto que eu use palavras sujas e desencoraje o novo crente a buscar uma vida santa. Não é correto que da minha boca palavras malditas sejam utilizadas frequentemente. E, meu irmão, isso vale para o teclado do seu computador ou para o monitor do seu celular, do seu iPad, de algum dispositivo eletrônico que você utiliza para comunicar-se com as pessoas. Por que será que nós queremos vencer o outro nas redes sociais? Por que tanta dureza? Por que tantas palavras baixas? Por que tanto partidarismo? Eu decidi. Se eu percebo que nas redes sociais alguém busca ofender, nas minhas redes sociais, eu excluo tais comentários. Porque notem, irmãos, que se eu não admito no dia a dia bate-boca, se eu não quero no dia a dia me envolver com guerras de palavras, por que eu admitiria isso nas redes sociais? Cuidado. Talvez um novo crente esteja olhando para você e diga: a vida cristã é uma farsa, porque essa pessoa que ocupa o púlpito nas redes sociais é implacável, é duro, é desumano, é um incrédulo, é sujo, é impuro, usa palavras baixas. Ah, meus irmãos, quanta tristeza perceber que um crente em Jesus digita no seu teclado palavras que ele jamais deveria mencionar com os seus lábios. Isso não é aceitável. Isso fica como um memorial da superficial vida cristã de alguns crentes. Cuidado com as redes sociais, aquilo que você diz e que não edifica, que destrói vidas e reputações, não serve para edificar o irmão, deve ser abominável. Atitudes reprováveis, atitudes que não edificam o outro. Lembro-me do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 22, versículo 13, falando de quem constrói a sua vida, quem edifica a sua vida prejudicando o outro. Claro que o texto aqui não está falando da igreja, está falando de uma sociedade em que havia o conformismo com a injustiça, com a mentira, com a falsidade. Inclusive, Jeremias diz isso e serve para a pirataria nos nossos dias, de quem consome produtos piratas, programas piratas, produtos que custaram o tempo e o trabalho de outrem e não é dado a esse outrem a paga pelo seu trabalho. Jeremias diz assim, capítulo 22, versículo 13: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Ai daquele que constrói a sua casa de modo injusto, prejudicando o outro. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, nos chama a termos muito cuidado com atitudes que cooperam para que o outro não seja edificado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Nem o que planta alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Portanto, cuidado com o que vocês estão fazendo. Pastor Tarcísio precisa ter cuidado com o que faz, porque os meus atos podem impedir a minha igreja de ser edificada. Você, meu irmão, precisa abandonar toda e qualquer atitude que impede o outro de ser edificado, porque é um dever da vida cristã edificar o seu irmão, investir no crescimento dele.
Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nos chama a atenção para aquelas pessoas que, de algum modo, meus irmãos, querem viver em torno de si mesmas, pensam somente em si, nos seus planos. Elas não se importam com as consequências dos seus atos e palavras sobre as vidas dos seus irmãos. O apóstolo Paulo, com grande humildade, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, diz: portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Paulo diz, meus irmãos, eu estou usando a carta para alertá-los, porque eu não gostaria de pessoalmente ser tão duro com vocês, a ponto de não contribuir para a edificação, a ponto de contribuir para destruí-los. Precisamos, irmãos, ser edificados dia a dia. Eu preciso ser edificado. Eu preciso que o Senhor continue investindo em minha vida. Eu preciso que os meus colegas de batalha invistam em minha vida. Eu preciso que minha esposa invista em minha vida. Eu preciso que a minha igreja invista em minha vida. Eu preciso que o povo de Deus invista em mim. Eu preciso crescer. Eu preciso ser um crente melhor, um pastor mais profundo no conhecimento das Escrituras, mais fiel no cumprimento do ministério. Mas eu também devo investir em outros para que eles sejam igualmente edificados. Eu e você ser edificados. Precisamos edificar vidas, porque nenhum crente vive isoladamente. Paul Tournier diz que há duas grandes impossibilidades na vida cristã. Se alguém deseja ser autônomo o tempo todo, ele terá dificuldade em ser cristão e em casar. Casamento e vida cristã combinam com coletividade. Se alguém quer viver em si mesmado, ele terá dificuldade em ser um bom crente e terá dificuldade em casar. Nós precisamos viver a dimensão mútua da fé cristã. Nós todos somos membros do corpo de Cristo e todos precisamos ser construídos, edificados dia após dia, segundo o modelo que é Cristo. Por isso não nos esqueçamos desse mandamento mútuo. Romanos 14, 19 diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Há algo que nos divide? Vamos abrir mão disso. Devemos seguir aquilo que promove paz e aquilo que promove edificação mútua, recíproca. Sigamos as coisas que nos edificam uns para com os outros. Que Deus nos ajude na valorização desse mandamento, mas também na observância a esse maravilhoso mandamento. Que a primeira igreja batista em Divinópolis seja sempre conhecida como uma igreja em que os crentes edificam-se mutuamente. Que Deus, em sua fidelidade, nos ajude a sermos fiéis. É o hino que será cantado agora. Tu és fiel. Nosso ministro de música nos conduzirá.
Amém. Amém. Nós vamos orar ao Senhor crendo que a fidelidade do Senhor estende-se de geração a geração. Pastor Petrônio orará daqui a pouco. Eu quero pedir a você que, após terminado esse momento de culto, ore também em sua casa, continue em oração. Vamos continuar orando pelas nações, inclusive o nosso país. Ontem chegamos à marca de 800 óbitos pelo Covid-19. Esse número já é maior no dia de hoje, na quinta-feira, inclusive um dia triste para a cidade de Divinópolis, porque uma pessoa morreu como primeiro caso de óbito por coronavírus aqui em Divinópolis. Mãe, esposa, uma médica da cidade, deixa o seu esposo e 2 filhinhos. Devemos orar pela família enlutada. Em Nova Serrana também um caso de óbito. Devemos orar por esses que estão enfermos, pelas famílias que estão acompanhando os seus enfermos ou lidando com a morte nesse momento. Mas quero também, meus irmãos, pedir que continuemos orando pelo sustento financeiro das famílias, pela economia dessa cidade, pela economia do Brasil. Devemos orar também pelo pequeno Mateus. O Mateus é um garoto lindo, eu pude visitá-lo no hospital quando ele nasceu, junto com seu irmãozinho Matias. Mateus precisará passar por uma cirurgia em breve e devemos orar por ele. Hoje mesmo eu falei com o Guilherme, pai do Mateus, e ele e a irmã Stefânia estão firmes em Cristo, estão em paz, mas pedindo à igreja oração. Peço a você, meu irmão, diariamente, coloque a vida do Matias e do Mateus diante do Senhor. Mas em especial Mateus, porque terá que ser submetido em breve a uma cirurgia, ele passará ainda por exames, tudo será preparado e como igreja queremos acompanhar essa família nesse desafio. Vamos orar também pelo trabalho que a igreja tem realizado. Amanhã, na sexta-feira, mais uma transmissão. No sábado, live às 16 horas comigo pelo YouTube. Às 17h30, reunião dos músicos, encontro dos músicos com o nosso ministro de música pelo Du. À noite, às 20h30, live no Instagram com o nosso ministro de juventude. Vamos orar para que Deus nos permita alcançar um número maior de vidas do que já temos alcançado. Vamos acompanhar o pastor Petrônio. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai. Ó Deus, diante de nós está uma situação que, mesmo com todos os nossos recursos, os nossos esforços, não seríamos capazes, ó Deus, de vencer. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é invencível, que nada, ó Deus, pode ser maior do que o teu poder. E o Senhor, ó Deus, tem o controle da vida. Pedimos ao Senhor, ó Deus, livramento diante desta pandemia. Que pela tua misericórdia, ó Deus, o Senhor possa poupar vidas, poupar famílias. Esta nação, Senhor Deus, que está em luto. E agora, ó Deus, com o aumento das notícias desses casos de óbitos, nós nos angustiamos muito, como hoje a nossa cidade, ó Deus, se angustia, porque além de perder, ó Deus, uma vida preciosa, porque todo ser humano foi criado à tua imagem e semelhança, também é um profissional na área de saúde, da linha de frente, ó Deus, de combate a este vírus. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai nos fazer passar por essa situação e nós seremos fortalecidos. Não sem perdas, ó Deus, não sem tristezas, mas com a confiança de que o Senhor não muda e o Senhor há de preservar a tua igreja, fazendo com que ela amadureça, seja fortalecida. Ó Deus, diante de nós, alguns pedidos especiais, como, ó Deus, a vida do pequeno Mateus, este bebê, ó Deus, que precisa fazer uma cirurgia, mas que nesse momento, ó Deus, sua família se angustia, porque não sabe, ó Deus, como proceder diante do perigo que ele enfrentará. Mas que o Senhor possa entrar com providência, ó Deus. Pedimos também, Senhor, pela economia do país, mais uma vez, por famílias que estão
tendo necessidades, ó Deus, básicas de alimentação, de sustento. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, e nos ajuda também como igreja a encontrarmos meios para socorrer essas vidas. Ser com o ministério da tua igreja, nesses meios virtuais, através desses equipamentos, desses dispositivos, que o teu povo, ó Deus, continue sendo alimentado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela edificação que recebemos da tua palavra nesta noite. É a nossa oração, fazemos assim, em nome de Jesus. E lembre-se, prepare-se para na próxima segunda-feira, das 16 às 18 horas, lá na PIB, levar a sua doação de alimentos ou de cesta básica. Se a sua família não pode doar uma cesta, quem sabe, unindo-se a uma outra família, você não consegue. Você vai falar com a irmã Ruth ao interfone, deixar sua doação e a Primeira Igreja Batista em Divinópolis poderá continuar ajudando, como já tem feito, famílias que precisam desse socorro. Faça contato com o Hemominas. Doe sangue, doe a sua vida. Deus te abençoe.